Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Contemporânea 990 AM. Esse programa que todas as quartas-feiras tem aí a missão de trazer para você temas e assuntos que te levam a ter um esclarecimento a respeito da sua saúde mental. Meu muito obrigada a você que está aí sintonizado com essa rádio que é a melhor do Brasil, 990 AM. Obrigada, esse programa é para você e ele tem o propósito de trazer essa percepção da necessidade que todos nós temos de entrar em um processo terapêutico, de se conscientizar das suas demandas, falhas, neuroses e poder buscar ajuda profissional. Ok? E hoje não vai ser diferente. O tema hoje é um tema delicado que a gente aqui vai procurar tratar com muito carinho, porque sabemos que é a dificuldade, é a tristeza de muitas famílias. E hoje nós vamos falar a respeito do desafio de lidar com o usuário de drogas. Então, você aí, querido ouvinte, fica aí ligadinho, você que tem problemas, parentes que sofrem com o consumo, né, e o uso de drogas, você que é familiar de um usuário, de um dependente químico, fique ligadinho no programa de hoje, porque nós vamos procurar trazer para você aqui uma orientação e uma luz no fim do túnel de como você pode lidar com isso, ok? É difícil, sim, é um desafio muito grande para você ou para as pessoas que lidam, né, com usuários, pois as reações desses dependentes podem ser muito diferentes quando elas estão sob o uso, quando elas estão sob o consumo da droga e quando elas estão sóbrias também. A dependência química, ela traz um adoecimento, não só para aquele que é usuário, mas também para a família. E muitos familiares acabam enxergando seus entes queridos perder a batalha para a dependência, sem saber como reagir ou o que pode ser feito para melhorar a situação. Para poder refletir sobre o drama dessas pessoas e como o sofrimento dos familiares pode ser amenizado, é importante aprender como lidar com o usuário de droga. E para isso, eu convidei um especialista para poder estar nos orientando. E hoje conversa conosco o doutor Alexander de Paula. Ele é psicólogo, psicanalista e ele também é atuante, trabalha também com dependência química, auxiliando dependentes químicos no CAPS. Bom dia, doutor Alexander. Bom dia, Rose, bom dia, ouvintes dessa rádio maravilhosa que para poder estar atendendo a um tema muito importante. Eu acho que o agradecimento é meu, Rose, por tirar das paredes do consultório, de tirar do dispositivo de saúde mental informações que possam aí alcançar o maior número de ouvintes e trazer aí. A nossa ideia não é saber tudo, mas poder trazer algumas dicas, algumas informações, alguns conceitos que podem fazer aí os nossos ouvintes, né, refletirem e, quem sabe, colhermos aí muitos bons frutos desse nosso momento aqui na rádio. Venham, sintonize aí, corra para cá. Estou te aguardando. Doutor Alexander, é sabido que para parar com as drogas, aquele usuário, aquele dependente, ele tem que querer. Como conversar, como esse familiar, esse ouvinte que está aí agora ouvindo a gente, como conversar com um dependente químico, considerando momentos de sobriedade, considerando momentos em que fica sob os sintomas, né? Sobre a zoeira, a doideira que a droga. Como conversar com essa pessoa, com essa criatura humana?
Eu acredito, Rose, que um dos problemas nevrálgicos centrais nesse relacionamento entre família e usuário está em que os familiares não entendem que a questão das drogas é uma questão de saúde mental, é uma doença. E por mais que possa ser derivado de ações inconsequentes, de pequenos furtos, de violência, de agressividade, essa pessoa, esse ser, está sob o uso de entorpecentes, o que altera todo o seu sistema nervoso, altera toda a sua parte cognitiva, trazendo esse desconforto para a família. Então, eu acredito que o melhor momento para se conversar é o momento onde o familiar se conscientize de que está lidando com uma doença muito, lamentavelmente, uma doença muito assim, é difícil de ter a compreensão humana, exatamente por ter limitada a questões morais, a questão de valores. Então a pessoa fala, por que ele não para de usar? Ele é um safado, ele me rouba, mas isso não é um procedimento ligado àquela pessoa. É o estado do ser que está alterado por causa desses componentes. Então, tentando responder você, eu digo que, primeiro, conscientizar que estamos diante de uma doença. Segundo, não conversar ou não tentar conduzir nenhum tipo de acolhimento no momento em que a pessoa está em uso ou está com o uso nela, porque ele não vai ter consciência para estar conversando de forma sadia e tendo as orientações devidas. É isso, Rose. Doutor, eu acredito que é natural uma mãe, um parente que percebe que o seu filho está usando drogas, a mãe principalmente, porque é muito observadora, e toda mãe sabe quando algo no comportamento do filho está dando errado ou está tendo um desvio de conduta. É natural aquela mãe vai lá, vai investigar, vai mexer na mochila, vai mexer, encontra a droga. É correto essa atitude de ir lá, de fuxicar, de pesquisar, de achar droga, de jogar fora, de constranger, de brigar, de dar esporro, de bater, porque é a reação natural. Estamos falando de reações naturais de uma pessoa, mãe ou pai, que sabe que o filho está se envolvendo, descobre, pega lá aquele entorpecente e tem essa reação natural do pai, reação natural de uma mãe. Estamos falando disso. Essa reação ajuda? Essa reação ela pode colaborar? Está de toda errada? Bem, a reação, ela é algo que nós não temos como segurar, porque ela vai fazer parte de um momento da emoção e do transtorno que aquela situação está trazendo, até porque nenhum pai e nenhuma mãe cria um filho para poder vê-lo sendo usuário de qualquer que seja a droga. No entanto, Rose, já que nós temos essa oportunidade, eu acho importante fazer com que esse ser que está do outro lado, esse adolescente, esse jovem, ele tome consciência que existe uma preocupação para além do movimento que ele está fazendo. Há uma preocupação com a vida dele, com o futuro dele, com o casamento dele, com os planos dele, com o futuro familiar dele, com a parte religiosa dele. E quando uma pessoa invade o espaço da outra, e repito, mesmo tomado por toda a reação emotiva da hora, essa pessoa pode estar fazendo com que esse ser se trave ainda mais, porque ele está com dificuldades para poder falar sobre aquilo que ele já está passando, porque ele não vai chegar para qualquer um e vai dizer que está fazendo uso de drogas. E se ele levou para casa, ele pode estar inconscientemente querendo que alguém veja isso para que possa conversar sobre isso.
E a partir do momento que se pega isso, se briga, se explana, bate, joga fora, faz uma série de coisas, a gente fica sem o objeto de pesquisa. A gente fica sem entender como foi, de que forma foi, é a primeira vez, já fez várias vezes, hoje você deve alguém, você está com dívidas no tráfico, você está traficando, ou seja, a partir de uma conversa e de uma escuta, Rose, talvez eu deva falar isso algumas vezes, mas eu valorizo muito a diferença entre o ouvir e o escutar. Eu digo que ouvir é fisiológico e escutar é uma escolha. Você tem que querer escutar, por mais difícil que seja, aquela pessoa precisa ser escutada. E ao ser escutada, nós vamos entender melhor. Qualquer um, com a sua psicologia humana mesmo, da vida, vai ser capaz de traçar um projeto simples de como ajudar aí esse membro da família. Então, eu fico com a sua última colocação de que tudo não é errado, mas pense nisso que a gente está conversando aqui. Se eu quero progredir, eu não devo repetir a história. Eu devo sim escrever uma nova história. Se eu ficar futucando a bolsa dele todos os dias, eu estou repetindo a história. Eu não estou escrevendo uma nova história. Já dizia aí Mahatma Gandhi, né? Então, eu preciso ver, chamar, conversar e falar: olha, eu percebi isso, eu estou observando isso. Você pode dividir comigo isso? E a partir dali nós teremos, assim, um material excelente, Rose, para poder começar aí a vetar, a organizar, a planejar, a saber, a orientar, a estar mais presente, a trazer para si e a entender melhor por que ele ou ela está fazendo esse movimento. É interessante entender o porquê. Porque ninguém se torna um dependente químico ou um drogado por esporte ou por achar bonito, porque não é bonito, mesmo que seja uma sociedade tão moderna como nós estamos. Ainda assim, é uma droga, a droga é ilícito, então, por lei, ela não é autorizada. Então, por mais que se fale, por mais que se converse a respeito disso, por mais que se queiram liberar o consumo ou não, e essa não é a questão que a gente está tratando aqui, mas o motivo que leva uma pessoa a se tornar dependente vai ter uma razão e vai ter um motivo. Algo tem por trás daquela dependência, algo tem por trás desse consumo. Eu acho que é importante, doutor Alexander, entender, e esse ouvinte que está aí nos ouvindo, é importante compreender a razão ou o motivo que levou aquela pessoa a entrar por essa linha ou entrar nessa dependência. Lembrando que, claro, imagino eu, ninguém vai experimentar uma droga para se tornar um dependente. Porém, as suas demandas que o levaram a consumir vão fazer com que esse processo se torne repetitivo. É por aí mesmo, doutor Alexander? É por aí, Rose, até porque a droga ela vai atender a uma zona de prazer muito ampla no nosso cérebro. Ela aumenta a nossa serotonina, ela aumenta a testosterona, ela aumenta hormônios ligados à agitação, como a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina. Então, quando a pessoa faz o uso, tratando-se particularmente da cocaína, porque ela vai ser aí, a pessoa vai estar cheirando, inalando, ela tem uma ação muito rápida dentro do sistema nervoso central, trazendo um pico muito grande e uma sensação muito boa, onde como se fosse um grande workshop dos prazeres. E aí a pessoa fica muito bem. Por isso que o consumo ele é feito de forma a pessoa ficar dependente, porque o efeito é muito rápido e para se manter na onda, para se manter vivendo aquele momento intensamente, faz o uso contínuo daquilo dali. Então,
saber de fato o porquê a pessoa chega até isso, tomando, pela ideia de que ninguém, como você bem colocou, quer fazer uso para ficar dependente, existe uma busca de um prazer. E um prazer que nós que somos psicanalistas, você também, está ligado muito a essa figura paterna, materna, muito ligado a essa forma que essa pessoa foi criada, muito ligado ao desenvolvimento dela, da personalidade dela, está ligado muito a furtos que teve nessa infância de ordem emocional, está muito ligado, eu sei que os nossos ouvintes não são obrigados a ter essa visão técnica, né? Mas está muito ligado ao nosso id, ao nosso ego, ao nosso superego, está ligado às nossas fases anal, oral e fálica. Então, é uma busca muito grande para conseguir entender exatamente o porquê a pessoa está indo em busca dessa droga. Por isso que, tomando as palavras que eu disse anteriormente, a uma pergunta sua, saber intercalar, ter consciência, conversar e compreender, Rose. Compreender é uma arte tremenda. Nós temos um teórico, né, chamado Carl Rogers, na nossa linha psicológica, que ele diz que compreender é fantástico, porque quando eu compreendo, eu não preciso falar nada, eu não preciso dizer o que eu acho, eu não preciso dar minha opinião, eu não preciso me meter na vida dos outros, eu preciso só compreender. E a compreensão, ela é um caminho bastante fantástico para o concordar. Então, se eu compreendo o outro ser, eu tenho condições de estar chegando ao ponto que levou aquela pessoa a agir daquela ou de outra forma. Perfeito. Doutor, existe uma linha, né, de pesquisa em que se faz uma análise. Pessoas que têm um transtorno, esquizofrenia, transtorno bipolar, dislexia, TDAH, que são transtornos comuns, e aqui no programa a gente fala muito que existem pessoas com transtornos mentais em um determinado grau, e é muito comum. Então, as pessoas têm um conceito, né, de que a doença mental é aquela pessoa que está lá no manicômio. Não, mas quando você não trata das suas emoções, você já entra numa linha aí que é muito tênue entre a razão e o surto. Então, a gente sempre traz esse alerta. É verdade, ou sim, tem fundamento dizer que uma pessoa que sofre de transtorno, ela tem uma tendência maior a se envolver com drogas? Olha, Rose, vai depender muito de todo o ambiente em que essa pessoa está, porque necessariamente ela não vai recorrer à droga para esse fim, a não ser que seja apresentado a ela ou levado como uma ação que possa minimizar o seu sofrimento psíquico, né? Então, você disse bem, né, e é o que vocês falam aí no programa, é a minha primeira vez, pretendo estar mais vezes, né? Mas a doença mental, segundo a psicopatologia, né, ela vai ser uma reunião, ela vai ser a ciência que vai tratar de qualquer natureza da saúde mental. Então, tudo que está ligado a um sofrimento psíquico será saúde mental. Uma pessoa que sofre de um transtorno clássico, como já classificado, né, dentro do DSM-4 ou 5, dentro da CID-10, ela já tem toda uma série de estigmas que impede ela de fazer isso. E se ela faz, ela começa a fazer de forma recreativa, como nós chamamos, mas depois aquilo deixa ela num estado melhor do que as crises dela. Então, é uma colocação difícil de ser dita, mas eu vou buscar uma forma pedagógica para poder passar,
é que o doente mental, ele não vai usar as drogas para curtir a onda, ele vai usar as drogas como uma busca da fuga da realidade da sua doença, da realidade daquilo que ele sofre. E por ele conseguir agora traçar um mundo paralelo daquilo dali através das drogas, ele começa a usar aquilo de forma abusiva. Mas o problema clássico é que ele está sem medicação, está sem terapia, está sem apoio familiar, o núcleo social o deixou, a religião, seja ela qual for, às vezes não sabe lidar com esse doente, vai tratar disso de forma a espiritualizar, seja a religião que for, vai entender que existe uma demanda espiritual em um problema que é cerebral, um problema que está ali visível. Então, você veja que o canal de informação ele é rico para poder trazer esse esclarecimento de que uma pessoa que tem qualquer transtorno desse que você colocou, ele vai buscar as drogas por encontrar uma rota de fuga para amenizar o seu sofrimento. Ele não vai fazer isso para poder curtir um mundo ou viver uma coisa diferente. Ele só está buscando um alento para a dor que ele sente, que ele nem sabe essa dor, ele não sabe como isso aconteceu, ele se torna acaba sendo estigmatizado pela sociedade, julgado pela tal, condenado pela tal, e aí ele não tem muito o que fazer. As drogas acabam sendo um alento para ele. E aí começa-se todo um problema, né, Rose, que Sim, envolve todos nós aí da sociedade. sim. E como a família faz para não se tornar refém disso? Porque o dependente químico ele acaba se envolvendo com tanto problemas e criando problemas. A família muitas vezes não sabe como agir e acaba se tornando refém dele dentro do seu problema. Por exemplo, dívidas, brigas, problemas com outros familiares. Como a família deve agir com esse dependente para ela não se tornar um refém? Porque se tornar um refém dele, acaba criando aquela redoma do problema e esse problema fica cada vez mais difícil de sair. O que o senhor aconselharia, como especialista, né, como alguém que orienta e trabalha diretamente com isso, como o senhor orientaria essas famílias para não se tornar um refém do seu ente querido que está nessa dependência? Primeiro, Rose, eu acho que a família deve buscar correndo o auxílio de um profissional que trabalhe com a saúde e a doença mental, para que ele possa aferir o grau patológico que ele também chegou, o grau de doença que esse familiar também chegou. Porque, de certo, o familiar já adoeceu nesse manejo com a pessoa que é usuária. Por isso que ela se sente refém, por isso que ela é dominada por ele. Então, ele vai buscar primeiro essa ajuda. Segundo, diante dessa ajuda, é importante, Rose, ele acolher aquilo que o profissional está falando sem aquele deslize emocional de pena, de ficar, de repente, desculpe aqui a expressão, passando a mão, eu sempre fiz de tudo, eu dou de tudo para ele. Uma das queixas maiores que nós temos é ou que se deu tudo ou que se não deu nada, ou que se não teve nada, melhor dizendo. Então, a ideia agora de ouvir o profissional e de saber, através do profissional, o manejo que vai se ter com essa pessoa é extremamente importante. Por quê, Rose? Porque a pessoa se torna refém porque ela fica com medo dessa pessoa, sendo que essa pessoa não é a pessoa em foco. Essa pessoa não é o ser em si, não é ele que está ali, não é aquela criança ou aquele jovem
ele já está tomado por esse entorpecente e sem condições elaborativas. Ele está desassociado, ele está incongruente, ele não sabe mais disso. E por ele estar nesse movimento dentro dele, ele é capaz de matar, ele é capaz de agredir, ele é capaz de roubar, ele é capaz de fazer tudo isso. E a família acaba batendo de frente com ele, ao invés de colocar para ele a ordem, a decência, a autoridade, o domínio, o que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer, como funciona aqui, a coisa é assim. Se você é hora de comer essa hora, não, pelo contrário, Rose. Se ele fica na rua, ele sabe que 1 hora é hora do almoço. Ele chega às 5 horas em casa. Quando ele chega às 5 horas, Rose, tem comida quentinha para ele no banho-maria, uma Coca-Cola e uma mesa colocada para ele. Como se o movimento dele estivesse certo, quando na verdade o almoço foi servido meio-dia. No CAPS, por exemplo, nós temos esse grito, né? Nós temos essa consciência das regras. Então, de 8h30 até 9h30, eles tomam o café da manhã. Todos que chegarem nesse horário, no acolhimento diário, estarão tomando café. Cheguei 9h40. Bem, você chegou 9h40 e você sabe que é até 9h30. Mas não tem café? Não tem café. Mas nós não podemos lhe servir, que senão a gente faz um reforço positivo em você. E você vai entender que aqui você faz o que você faz na sua casa. Aí sabe o que eles fazem? Chutam a porta, gritam, rola no chão, e a gente fica olhando aquele movimento e esperando ele se condicionar. E quando ele se condiciona, sabe o que ele disse, Rose? Doutor, desculpa, amanhã chegarei mais cedo. Mas em casa, Rose, se ele fizer isso, ele come pão com queijo, Rose. Ele se dá muito bem e isso vai fazendo nele um reforço positivo, fazendo com que a família se torne refém dele. Olha, passa rápido, ninguém acredita. Eu vou agora para o nosso intervalinho e no segundo bloco, doutor Alexander de Paula vai estar falando um pouquinho mais dos tratamentos e como a gente orienta e também vamos também falar aí do serviço do CAPS, que é um serviço muito importante, muito interessante e nós vamos conhecer um pouquinho mais. Sai daí não, a gente volta já já. Olá, estamos de volta, programa Livremente com a doutora Rose Cabral. E hoje nós estamos conversando a respeito de dependência química com o doutor Alexander de Paula. Ele é psicólogo, psicanalista e também integrante da equipe do CAPS. E aí no primeiro bloco, o doutor Alexander falou bastante a respeito do indivíduo, do que leva o indivíduo a consumir a droga, começou a falar aí também a respeito do comportamento, de como tem que ser essa dinâmica em casa. E agora no segundo bloco, doutor Alexander, o senhor, no finalzinho do primeiro bloco, deu aí a orientação que é necessário que essa família busque ajuda. Porque a família, quando não busca uma ajuda, não sabe como agir, ou acaba se envolvendo emocionalmente, ou tem as suas próprias questões emocionais, né? Que a levam a ter dificuldade de lidar com aquilo, é necessário, então, a busca de um profissional, de uma orientação especializada, e, diante dessa orientação especializada, seguir, claro, as orientações daquele profissional ou daquele especialista. Quando entra numa questão, né, daquela dependência, a família pensa, a primeira coisa que a família pensa é na possibilidade de internar. Por quê? Porque aquele ente querido já causa muito problema, já causa muita perturbação, já desestruturou aquela casa, já desestruturou aquela família. Então, a primeira coisa que a pessoa pensa assim, não, vamos internar, vai ficar lá um tempo, vai ficar longe da família, vai passar por aquele processo, etc, etc, etc. E vai ter um corretivo, alguém vai dizer para ele o que ele tem que fazer, enfim. Todo dependente, o melhor tratamento é a internação, doutor? Como é que é isso? Não, Rose, não é a internação. Inclusive, no fim da década de 70, né,
movimentos ligados à saúde mental denunciaram dentro dos manicômios, das instituições psiquiátricas, a fim de falar das condições de trabalho e a forma arbitrária que o governo e as instituições tratavam esses doentes, esses trabalhadores, esses profissionais. Então, foi criada a luta antimanicomial. Através da luta antimanicomial, então, foram fechados esses dispositivos e nasceu o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Esse Centro de Atenção Psicossocial, ele está encarregado em fazer e aberto à comunidade para poder fazer um trabalho de ressocialização, aonde a nossa função é fazer a redução de danos causados aí pelos impactos, não só das drogas, como é o CAPS-2, que é o CAPS-AD, né? Assim como também os transtornos mentais, que é o CAPS-3, e o CAPS-C, que cuida das crianças. Então, eu digo aqui 3 modalidades que o CAPS atua para poder atender a comunidade. As internações, sim, elas podem acontecer de ordem aí compulsória. Quando é que se dá essa internação compulsória? Quando o ser usuário ou a pessoa que sofre de um transtorno mental, ela não tem condições mais de sobrevivência. Ela está andando pelas ruas, ela está pulando na casa dos outros, ela está parando o trânsito, ela já não toma mais banho, ela está em surto psicótico ou esquizofrênico ou qualquer outro tipo de psicose nesse momento. Então, essa pessoa, ela é levada pela família, ou a família vai ao Ministério Público, ao fórum, e pede uma internação compulsória. Geralmente passa pelo nosso crivo, para uma análise, para um laudo, para uma medicação, para até mesmo uma internação institucional, porque tem CAPS que fica até 5 dias ali acompanhando o processo de abstinência, trazendo orientação para que essa pessoa volte a ter a sua autonomia. Então, é enviado para nós. Quando isso não é possível por causa do quadro da pessoa, né, ela não consegue essa reabilitação via instituição municipal, aí sim o Ministério Público pede uma internação compulsória em maiores extremidades para que essa pessoa possa passar o processo de desintoxicação e fazer todo um tratamento numa clínica agora privada, geralmente uma clínica privada, e ali ele vai ter todos os cuidados terapêuticos, enfermeiro, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, natação, vai ter tudo para poder estar devolvendo à sociedade. Então, esse é o primeiro momento, é o primeiro item para essa internação compulsória. O outro, Rose, é quando essa pessoa ela está extremamente agressiva dentro de casa, ela já pega objetos cortantes, ela já porta a arma para poder estar fazendo qualquer tipo de ação. Então, essa pessoa também deve ser levada. Fora isso, nós vamos estar prontos aí para poder estar conseguindo reabilitar essas pessoas. Os profissionais do CAPS são treinados, especializados em dependência química para poder gerar esse bem-estar e fazer essa redução de danos no paciente. Então, sendo direto, não é o melhor caminho para poder resolver o problema dos nossos usuários. Doutor, e tem um tempo de tratamento? O tratamento para a pessoa conseguir vencer a abstinência, ficar bem, 6 meses, 1 ano. Tem um tempo isso, doutor? Como no CAPS, o tratamento das pessoas que buscam ajuda? O tratamento, ele é... Um minutinho só, Rose. O tratamento é demanda espontânea, a pessoa chega lá por vias próprias, né? O CAPS não busca ninguém em casa, não obriga ninguém a fazer o tratamento, e o tratamento ele é contínuo, Rosa. O que é esse tratamento contínuo? Ele precisa estar sendo acolhido
2 vezes na semana, dependendo do estado dele de uso, para poder estar sendo assistido pela equipe multidisciplinar, que é formado por vários profissionais, dentre eles psicólogos, como é o meu caso, psiquiatra, clínico geral. Dentro desse dispositivo também, aproveitando para apresentar aqui, né, aqueles que estão nos ouvindo, tem os projetos terapêuticos, tem o trabalho voltado para a família, trabalho de grupos, oficinas terapêuticas. Então, todo esse processo ele é feito a fim de assistir esse paciente e trazê-lo para o equilíbrio. E, a partir daí, ir devolvendo a ele a capacidade de se reabilitar, de se ressocializar. Essa semana mesmo, na segunda, um dos meus pacientes falaram o seguinte: poxa, doutor, me sinto em condições de procurar o meu trabalho novamente. Ele era técnico de enfermagem, um bom técnico de enfermagem, e se sente elaborado para poder pegar pelo menos um plantão numa emergência para poder estar trabalhando. Bem, se ele vai conseguir fazer isso ou não, Rose, não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele já se sente resgatando o seu corém para poder estar fazendo uma atividade laborativa, coisa que ele não fazia há mais de 3 anos. Então, dito 3 anos, você imagina quanto tempo ele está nesse tratamento. Então, é um tratamento contínuo, diria eu, porque uma vez a droga entrada no sistema, é muito complicado para poder conseguir ficar totalmente sem ela. Então, é necessário esse acompanhamento psicofarmacológico, esse tratamento social, as clínicas sociais, o trabalho com a família, o psicólogo, o projeto terapêutico, as oficinas, tudo isso é importante para a reabilitação desse usuário. Esse tratamento, doutor Alexander, ele se estende também à família? A família entra nesse processo terapêutico todo? Qual é a participação da família dentro desse processo? Como essa família é assistida? Porque a gente imagina assim, a família pensa, ele é o problema, o dependente químico, ele é o problema, aí a gente transfere esse problema para o profissional de saúde mental e, tipo assim, se vira, né? Mostra para ele qual o caminho, mas a família, nesse ponto, já ficou doente. A família também aceita o tratamento quando se descobre as razões e muitas vezes os motivos que levaram aquela pessoa a se tornar um dependente e um usuário de drogas, passa justamente por conflitos familiares, passa justamente por dificuldade de relacionamento com pai, com mãe, passa por um culpado, porque o dependente ele vai apontar um culpado. Ah, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso porque minha mãe isso, eu fiz isso porque minha família aquilo. Como é lidar, vindo à tona os motivos, como é lidar com a família, com essas realidades? A família, ela precisa compreender, Rose, que ela faz parte desse sistema, sendo também a colaboradora de tudo isso. O CAPS vai estar recebendo essa família através do grupo de família. É um profissional que reúne semanalmente com esses familiares, trazendo orientações e também atendendo à demanda deles através de perguntas, através de colocações que eles não sabem como proceder, ligada ao furto, à violência, ao ataque sexual, à violência social, sabe? Então, a família vai ser assistida por um grupo de família. A ideia não é julgar quem fez certo ou quem fez errado, quem é o culpado. A ideia não é essa. A ideia é fortalecer o núcleo familiar para que se entenda que o problema está instalado
e que agora não adianta buscar se foi o pai, se foi a mãe, se foi a incompetência de um, de outro, se foi isso ou aquilo. A ideia agora é reunir a família, fortalecendo-os para entender que estamos com um problema e que o amor, se assim eu posso dizer, né, por esse filho, é agora o sinal mais clássico que eles terão que dar. E amor, às vezes, Rose, é sinônimo de repreensão, é sinônimo de não dar, é sinônimo de deixar, é sinônimo de ver o sofrimento e não poder fazer nada, é o sinônimo de uma série de coisas. E essa vertente do amor, ela às vezes é um pouco desconhecida. Como nós somos um país muito paternalista, né? Emocionalmente, a ideia do amor sempre vai para o lado assim melhor das coisas. E amor também é exortar, amor também é corrigir, amor também é dizer não, amor também é dizer não, eu tenho, mas eu não vou te dar porque vai ser para o uso impróprio. Mas não, a família às vezes não entende isso. Então, o movimento grupal com os familiares vai estar acendendo esses tipos de comportamento, que vai contra ao comportamento deles, porém traz aí um ajuste nesse seio da família. A família é muito importante. O doutor Alexandre está pontuando algo muito interessante, porque para a família não se tornar refém, a gente falou isso no primeiro bloco, vai ter muito de lidar com essa realidade, vai ter muito de lidar com aguentar ver o sofrimento, mas de também permitir que essa pessoa, esse dependente químico, sofra as consequências. Porque a família, infelizmente, tenta livrar ou amenizar por causa do amor, e é disso que o doutor Alexander está falando, por causa do amor, há uma tendência dos pais da família de proteger. Então, livrando das consequências ou amenizando as consequências que aquele dependente ele vai causar. Dívidas, brigas. Quando a família interfere de uma forma a solucionar os problemas daquela pessoa, aquela pessoa ela não amadurece, ela não sofre. A gente poupa o sofrimento porque acha que amor é poupar aquele sofrimento e tira daquele indivíduo as consequências dos seus atos. Porque se ele não tiver consequência de nada do que ele está fazendo, como ele vai se conscientizar que tem que sair daquela situação? Para se Exatamente. conscientizar, né? Para se conscientizar que tem que sair daquela situação, ele precisa sofrer as consequências dos seus atos. É difícil, não, doutor? Conscientizar a família, tipo assim, deixa sofrer as consequências, deixa ficar amedrontado. É complicado isso, não é? É verdade, Rose, mas olha só que coisa interessante, né? Todas as vezes que a gente pode usar um canal aberto como esse, é momento também de conscientização filosófica, cultural, para que as pessoas também entendam que faz parte de um processo. Observe, caro ouvinte, os exemplos que eu vou dar. Se você for a uma granja, né, a um galinheiro, e pegar um ovo, e esse ovo estiver ali com um pintinho prestes a nascer, e você quebrar a casca para ele poder sair, ele morre. Porque o processo dele de quebrar a casca com o biquinho faz parte do processo que vai sustentá-lo por toda uma vida. Ele precisa quebrar com o seu próprio biquinho. Olha, se você olhar para um casulo e você ver asinhas da borboleta batendo ali para poder sair, se você quebrar, você mata a borboleta, porque ela precisa passar pelo aquele processo. E assim sucessivamente. Quiçá para o nascimento de uma criança, ela precisa encontrar a posição dela. Ninguém coloca ela na posição, ela fica na posição dela,
para poder sair pelo local que ela precisa sair, na posição que tem que sair. Salvo aqui, né, o trabalho que é feito às vezes de cesariana, mas fora isso é normal. Então, peguem esse exemplo e vamos traçar um paralelo, e eu não quero aqui filosofar, mas só para poder entender um conceito de um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, que fala sobre o existencialismo. Ele diz que o ser só é o ser quando se torna algo. E eu só posso tornar algo quando eu assumo a minha própria vida, quando eu assumo as minhas próprias coisas. Ou seja, eu só tenho condições de ser algo e de ser alguém a partir do momento que eu assumo aquilo que sou. E aí eu posso me esgotar em mim mesmo, eu posso alcançar o que eu quero, eu posso definir. E isso cria uma autoconsciência. Eu fico agora consciente dos meus atos. Então só vão fazer aquilo comigo se eu permitir. Porque agora eu me tornei autônomo, eu me tornei agora independente. E aí eu fico com a minha liberdade para poder viver a minha vida livre, como eu quero viver. Agora vamos lá, vamos traçar um paralelo com o usuário. Como ele vai ficar livre para ser o que ele é se ele vive sob a dependência de alguém? Se ele vai lá, faz uma conta e se ele não pagar? Então ele vai ter que arrumar uma forma de pagar essa dívida. Então ele vai trabalhar, ele vai se esforçar, ele vai vender alguma coisa, ele vai querer pagar aquela dívida ali. E lamentavelmente, Rose, eu peço desculpa aos ouvintes, né, com esse comentário no final, é que se lamentavelmente ele vier a óbito por causa disso, a culpa não será sua, tenha certeza disso, não será sua. Pelo contrário, você vai estar dando dignidade para ele, não para morrer não, tá? Mas dignidade para ele ter lutado para poder honrar aquilo que ele mesmo fez, aquilo que ele mesmo pegou, aquilo que ele mesmo criou para ele. Mas se ele tem tudo pago, tudo acertado, ele não vê necessidade de sair desse movimento. Ele fica ali na zona de conforto, numa zona de acomodação. Para além da doença, a zona de acomodação é terrível e ele fica preso naquilo dali, não conseguindo se reinventar, sendo limitado pela situação, porque ele é patrocinado para estar ali, diga-se de passagem, e boa parte dos patrocinadores somos nós, caros ouvintes, né, que patrocinamos isso. É isso, Rose. Perfeito, maravilhoso. Passa rápido, ninguém acredita. Doutor Alexander de Paula, meu muito obrigada pela sua participação. Temos aí 2 minutinhos e eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, como procurar ajuda no CAPS, enfim, qual palavra que o senhor teria para esse ouvinte que está nos ouvindo agora? Bem, eu sempre gosto de apoiar as minhas palavras em frases que já fizeram já a sua história, né? Nada se inventa, as pessoas copiam, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não há obstáculos intransponíveis para aqueles que alimentam no fundo da alma o espírito de campeão. Então, você que está nos ouvindo, você tem alma. E se você tem alma, você tem um espírito de campeão em você. E nós iremos reverter essa situação com o seu parente que passa por isso, porque você é um campeão. O campeão não é aquele que vence, o campeão é aquele que participa, é aquele que está, é aquele que acredita, é aquele que vai, é aquele que busca, é aquele que caminha, é aquele que investe, é aquele que acredita. Então você é esse campeão. E o CAPS, como eu já disse antes, ele é um centro de atenção psicossocial e ele está instalado em todas as cidades do Brasil tem um CAPS. Esse CAPS deve ser formado por 3 dispositivos: o CAPS de álcool e droga, o CAPS-C, que vai tratar de crianças com autismo, síndrome de Down e tantas outras doenças,
E o CAPS 3, que vai tratar do transtorno mental mesmo, aquele esquizofrênico, aquela pessoa com a depressão severa, uma pessoa com um transtorno obsessivo compulsivo e assim sucessivamente. E o CAPS AD, que vai cuidar de álcool e drogas. Você deve comparecer ao CAPS de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã, que é a hora que abre, até às 17. Por causa da pandemia, alguns dispositivos estão tomando atitudes diferenciadas de gerir os horários, mas 8 horas está aberto, você pode chegar, você deve se apresentar, você deve levar a pessoa que quer ajuda. Se você é um parente, um pai, uma mãe, você deve ir buscar essas informações e eu tenho certeza, em qualquer CAPS que você for, você vai ser muito bem assistido. Se vier em Nova Iguaçu, eu prometo um café e um abraço. Basta me procurar no CAPS de Austin, Rua Mirim, sem número. E se quiser, e se quiser conhecer melhor o senhor, se eu tenho rede social, contato, se alguém quiser lhe conhecer, conhecer melhor o seu trabalho, pode divulgar se quiser. Eu não sou muito ligado a essas coisas, né, Rosa? Mas preciso estar ligado, né? Porque você deve colocar lá Dr. Barnabes no Facebook ou Alexander underline, né? Assim que fala? Ó, underline de Ah, Paulo. E aí você vai estar me vendo por lá. Nós trabalhamos aqui hoje em Nova Iguaçu, né? Na Rua Coronel Francisco Soares, 71, sala 704, e também na Barra, na Avenida das Américas 500, lá no Dantal, né? No CAPS e numa clínica aqui do outro lado chamada RC Medical Center. Então, você fique tranquilo, você vai me achar, estando com o meu número aí, você pode me ligar. Posso dar um número aqui, Rose, para eles? Que pode, claro, pode divulgar sim, com é certeza. 21 96498-3557. Quando você passar o zap, você diz, olha, do programa, da rádio da Rose lá, que aí eu vou saber que é você e estou pronto para poder lhe esclarecer qualquer outra dúvida que porventura tenha ficado aí no ar. É isso, Rose. Maravilha, maravilha. Uma participação maravilhosa, gostei bastante. Vai ser a primeira de muitas. E você aí, querido ouvinte, gostou aí da participação do doutor Alexander de Paula? Esse assunto te interessa? Quer se aprofundar um pouquinho mais? Sabe que o Livremente tem abertura para você. Então, se quiser, entre em contato com a gente. Vou deixar o WhatsApp nosso, que é o 21 99 835 1011, repetindo. 21 99 835 1011, ou nas nossas redes sociais. Procurar lá nas redes sociais, doutora Rose Cabral no Instagram, canal do YouTube, doutora Rose Cabral, a página do Facebook do programa Livremente com a doutora Rose Cabral, a minha página também particular, o meu perfil particular, Rose Cabral. Então, acessa lá, manda aí as suas sugestões, bota lá a sua opinião, lembrando que essa programação de hoje vai estar nas nossas redes sociais. Então, você confere lá nos nossos canais, na nossa rede social, você clica lá, acessa lá e você vai assistir na íntegra a gravação desse programa e conhecer a figura do Dr. Alexander de Paula. Dr. Alexander, muito obrigada. Por nada, Rose. Sempre disposto aí a somar no Livremente. Ok, queridos ouvintes, e por hoje é só. Ok? Ó, um beijo no coração de todos vocês. Quarta que vem tem mais. Tchau, tchau.